Já falamos e voltamos a dizer que o grande gargalo na área de desenvolvimento de software está na manutenção. Você querendo ou não, o código, assim como nós, também fica velho. Mesmo que você tenha aquele código jurássico rodando e funcionando, para evoluir, ele sim vai precisar de manutenção. E quando estamos fazendo manutenção de código, temos o dever moral de melhorá-lo. Refatorar um código é algo que nós programadores precisamos praticar o tempo todo, seja simplificando a forma de fazer algum cálculo, encontrando uma forma melhor de resolver um problema, removendo o código duplicado ou desnecessário, adicionando cobertura de testes para códigos instáveis, corrigindo e prevenindo a inserção de bugs ou qualquer outro motivo que você encontrar. Nesse vídeo separamos 5 técnicas rápidas de refatoração que você vai poder usar todos os dias. São situações corriqueiras que enfrentamos e muitas vezes ficamos na dúvida. Como será que eu resolvo essa situação? E dessa vez, para ninguém puxar nossa orelha, que só fazemos coisas em JavaScript, TypeScript e Python, partimos para o C#. Mas as técnicas que vamos mostrar aqui servem para qualquer linguagem. Antes de cair com a mão no código, queria te convidar a se inscrever aqui no Código Fonte TV. Nós alcançamos recentemente a marca de 500 mil inscritos e nós queríamos muito contar com você também como nosso inscrito. Lançamos vídeos sobre programação todas as semanas e a sua companhia aqui conosco é super importante para que a gente continue com esse trabalho que fazemos há quase 8 anos aqui no YouTube. E além de vocês, agradecemos demais os parceiros aqui do canal, que são muito importantes para que a gente sempre invista em melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E nós adoramos trazer parceiros onde você possa ser beneficiado com ainda mais conteúdo, como é o caso da Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil, onde você consegue evoluir e sempre se manter atualizado com cursos que vão do básico ao avançado. Olha só, Data Science, Front-End, DevOps, Mobile, Inovação e Gestão são muitas opções para você se tornar um profissional cada vez mais completo e capacitado. E tem vários cursos específicos de refatoração também, entre eles Boas Práticas, Refatoração com PHP, Java e C#. Você pode aproveitar o desconto especial aqui dos CDFs para se matricular na Alura agora mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, já abriu o seu VS Code ou a sua IDE para a gente poder refatorar juntos? Então, bora! O primeiro, acabe com números mágicos usando constantes simbólicas. Os números mágicos são aqueles valores hard-coded codificados diretamente em um programa que são usados para representar algum valor específico, mas que não tem ali um significado muito claro ou descritivo. Eles são chamados de mágicos porque eles aparecem sem explicação ou contexto, como se fossem valores mágicos que o código precisa para funcionar. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem duas funções, como se fosse para controlar a velocidade de algum elemento dentro de um jogo, sei lá, um carro, uma nave, né? Pode ser até um jogo de corrida mesmo. Dá para ter uma ideia do que está fazendo ali, mas é tudo difícil, justamente porque são vários números mágicos. Então a gente imagina ali que aquele 20, que é do tipo float, seja a velocidade máxima que ele pode alcançar, não é isso? Mas fica na dúvida. E aqui, quando a gente coloca desacelerar, a gente sempre verifica antes se a velocidade menos aquele fator de desaceleração, né, que a gente está usando for menor que o zero, então ele acaba indo para a velocidade zero. Né? A gente tem a variável velocidade que começa com zero e ela que controla a velocidade atual. Né? Então deu para entender, mas está confuso pra caramba, né? Então a gente consegue refatorar isso deixando o código muito mais fácil de entender e mais fácil de atualizar, porque se for o caso da gente aumentar, por exemplo, a velocidade máxima, a gente já teria que encontrar em dois lugares onde isso é feito. E se por acaso você altera, ou sei lá, coloca aqui 21 e aqui 20.1, isso já vai adicionar um bug no teu jogo, no teu sistema. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que partir para a construção de colocar constantes simbólicas que representem essas informações realmente dentro do código.
E aqui a gente tem a velocidade, né? E vamos inicializar ela com a velocidade mínima. E agora é fácil, né? É só substituir todos esses números malucos aqui por essas constantes. Mas ainda dá para melhorar, né? Porque aqui a gente precisa fazer um if e else aqui. A gente pode remover isso e fazer com que essa velocidade ela volte exatamente à velocidade mínima entre o que você está incrementando e aquela velocidade máxima. Então dá para fazer isso usando o math.min, então velocidade mais aceleração ou velocidade máxima. E ele vai retornar o que for menor. E aqui, ao contrário, velocidade math.max, velocidade mais, aliás, menos, né? Desaceleração, velocidade mínima. Fica bem melhor, não? Agora sim, dá para entender tudo e ainda simplificou a quantidade de código ali que estava realmente repetitivo e desnecessário. O segundo é eliminar aqueles ifs desnecessários, que no exemplo nós vamos te apresentar, nós optamos pela utilização do design pattern usando strategy, por alguns dos motivos, como por exemplo a facilidade de mudança, a reutilização de código, flexibilidade, a separação de preocupações ou separation of concerns e o melhor desempenho. Então nesse exemplo a gente tem uma classe que representa um carrinho de compras e o programa que na verdade instancia esse carrinho e a gente chama o método finalizar compra passando ali a forma de pagamento, né? E aí ele volta um booleano e se o pagamento foi realizado, aí a gente escreve na tela que ele foi realizado. Só que se a gente reparar, dentro desse método finalizar compra, a gente tem um if que verifica qual é a forma de pagamento que foi enviada e é um textão mesmo. Cada um para dentro. Então são string, vários ifs com elses e tudo mais, né? Mesmo que a gente acrescente aqui uma função própria do cartão, sei lá, né? Efetuar pagamento com o cartão. Aí você repassa o valor total. Isso fica confuso de ser feito e não é muito seguro de se fazer, porque numa mudança brusca ou numa chamada desse método com um texto muito diferente, você pode ter um problema, né? Ele vai chamar uma exceção aqui de uma forma de pagamento inválida, então fica mais complicado de você adicionar novos pagamentos. A cada nova forma de pagamento que surgir, como foi o caso do Pix, que não tem tanto tempo assim que surgiu, você vai ter que mexer no código de uma forma intensa. E aí isso pode gerar efeitos colaterais nas outras formas de pagamento. Então, qual é a ideia aqui? É eliminar os ifs usando justamente o Design Pattern Strategy. Existem outras formas, né? Nós escolhemos esse para aplicar aqui. Então, a ideia é primeiro a gente criar uma interface que vai representar uma forma de pagamento. E todas essas formas de pagamento que a gente utiliza, cartão, boleto, Pix, sei lá, PayPal ou qualquer outra coisa, vai necessariamente ter que utilizar essa interface. Olha, até agora a gente tem a interface e ele tem aqui um método, né, um contrato que é o realizar pagamento. Então, todas as classes de pagamento que utilizam essa interface, então utilizam esse contrato, né, precisam implementar o realizar pagamento. Dessa forma, a gente consegue rapidamente pegar uma nova forma de pagamento, nesse caso cartão, vou colocar boleto. A gente consegue criar novas formas de pagamento rapidamente, tá vendo? A nossa classe carrinho de compras agora, ela vai ter um método privado que vai ser do tipo e-pagamento. E vamos implementar também um método chamado escolher pagamento, que vai receber o e-pagamento. Quer ver a mágica sendo feita agora? A gente não precisa mais dessa string
e não precisamos mais desse bando de if. Olha, return, eu posso pegar o pagamento, né? Nesse caso aqui, que foi selecionado, né? É o próprio atributo, ponto, realizar pagamento, valor total. E aí, como é que ficaria a chamada aqui agora, né? Nós criamos aqui o carrinho, e aí a gente precisa escolher a forma de pagamento, né? Escolher forma de pagamento. Vamos supor que a gente utilize o Pix. Então, está aqui, ó, New, pagamento, Pix. E aí a gente pode simplesmente finalizar a compra, né, e fazer aquela validação, se foi feito com sucesso ou não. Só faltou aqui um ponto e vírgula. Então essa que é a ideia por trás do Design Pattern Strategy. A terceira técnica é para remover códigos duplicados. Nesse caso, temos muitas assinaturas diferentes para métodos que executam a mesma ação. E devemos ter em mente que os métodos que compartilham do mesmo domínio, eles precisam estar mais juntos possíveis no código. Então, para identificar código duplicado, e isso é muito comum, isso pode acontecer de várias formas diferentes. Vamos supor que nós temos aqui uma classe de jogador que tem um nome, pontuação e o número de vidas, né? E a gente tem aqui métodos dentro do jogo que controlam a pontuação e as vidas do jogador. Essa classe tem aqui um atributo privado, que é o próprio jogador. E aí eu tenho um método chamado aumentar pontuação, que ele aumenta aqui 10. Tá vendo? Aqui já tem um número mágico. Um número mágico aqui. Por que 10? Por que não 3? Por que não 2? Entendeu? A gente tem que entender qual é a lógica do jogo, né? Isso aqui às vezes confunde. E a gente tem um outro método com o mesmo nome, mas com uma assinatura diferente. Ou seja, ela tem um parâmetro aqui a mais. Recebe um número de pontos a ser acrescido ali, né? E isso é comum de acontecer em sistemas também, porque quando a gente está desenvolvendo, pode ser que alguém tenha criado um método para um fim específico e, às vezes, existe um outro método que já faz aquilo, ou já tem a mesma lógica, já tem a mesma regra de negócio, mas que não está sendo usado, ou é usado só, sei lá, por algum outro lugar. E aí a ideia, quando a gente refatora, é justamente identificar isso e juntar. E a gente tem, ó, aumentar pontuação, decrementar pontuação, temos aumentar vida e decrementar vida. Você veja que daria para substituir esses 4 métodos aqui por um método só, que conseguiria fazer a mesma coisa, a mesma lógica, e não alteraria, nesse caso aqui, a funcionalidade, né? Então a classe jogador, ela não fica inalterada. O que a gente vai fazer agora é pegar esse método que aumentar e vamos chamar ele de alterar pontuação. E aí ele recebe justamente os pontos. E aí a gente atribui aqui. Mas isso aqui não está igual a isso? Tá. Mas o nome aqui é diferente e nesse caso, quando a gente for chamar, a gente pode passar pontuação negativa ou positiva. Então, ele já vai fazer esse papel do decrementar também, né? Então, esse cara já elimina, pode ir embora. Vários outros, né? E a mesma coisa com as vidas, né? Lembrando que no VS Code, ó, se eu selecionar o nome aqui e apertar F2, teoricamente ele renomeia, mas nesse caso aqui não renomeou. Então, esquece essa dica. Vamos aqui na mão, alterar vida. Deve ser alguma coisa com o C#, eu não sei. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vidas. Importante colocar aqui, né? Então, geralmente no jogo só se perde uma, né? Ou incrementa uma, mas isso aí é da... Existiam métodos que estavam recebendo um número que a gente não sabia exatamente de quantas vidas eram, então a gente tem que refatorar pensando nisso. Exato. Eu não conheço todas as regras de negócio do jogo, né? Por isso que é importante também, quando a gente for fazer esse tipo de alteração, principalmente mudar nome de método, a gente ter tudo coberto com testes. Sim. Para que quando a gente for rodar o jogo, a gente tem que alterar justamente as chamadas desses métodos e eles estarem bonitinhos. Uhum. Se a gente não tiver coberto por testes, então a primeira coisa que tem que fazer é fazer os testes. Depois a gente vai refatorar. E esse é um efeito colateral também da refatoração, porque às vezes a gente altera ali, mas mantém compatível com as chamadas, sem alterar as chamadas. E aí, o que acontece? Poxa,
tem aqui, sei lá, 30 chamadas dentro do jogo ao aumentar vida sem parâmetro. E aí a gente fica preso a essas chamadas. Então é muito melhor a gente criar, às vezes, uma interface que faça esse meio de campo, e não precisar alterar 500 milhões de chamadas ao mesmo tempo. Então é sempre importante a gente saber onde a gente está pisando na hora de refatorar. Quarta técnica, variável local para remover invocações duplicadas de funções. Em certos casos é necessário criar mais variáveis para controlar as chamadas indiscriminadas de funções, principalmente as que possuem parâmetros. Esse aqui é tão simples, mas acontece tanto. Tão simples, mas tão útil. É um pouco do que a gente falou antes, né? Olha, a gente tem calcular preço final, por exemplo, uma função que recebe o preço e a taxa do imposto. E aí a gente tem uma variável que a gente calcula o valor do imposto, efetivamente. Depois a gente tem uma variável que a gente calcula o valor total a partir do preço e o valor do imposto. E depois a gente retorna esse total. Pô, lindo, maravilhoso. Funciona. Aqui já daria para simplificar um pouco, tá? E aqui na hora da gente fazer a chamada da função, efetivamente, a gente tem uma outra variável chamada, tipo, limite de cartão, e eu preciso verificar se com esse preço final eu estouro o limite. Então eu chamo a função na condição, passando o valor e a taxa do imposto. Olha só, tá bem ruim isso aqui, né? Esse imposto aqui já poderia ser já é um número mágico aí, né? E aqui eu verifico o limite do cartão, que está parametrizado aqui na variável. E aí, ó, não há limite para o valor, de, aí na hora de mostrar o valor de novo, calculo de novo, olha só, aí já chamei novamente a função, e provavelmente aqui para realizar o pagamento, eu precisaria chamar novamente isso aqui com os mesmos parâmetros. Ou seja, é ruim demais, né? E a solução é simples, não é tão complexa como a gente pode imaginar. Vamos supor que esse calcular preço final eu consiga simplificar também. Ao invés da gente criar duas variáveis aqui, que podem ser representativas, não tem problema, né, a gente criar dessa forma, mas eu poderia fazer assim, olha, vamos supor que a gente elimine essas linhas aqui, tá? E eu coloque o preço é igual a preço vezes imposto. Tá? Simplificou? Beleza, simplificou. É uma forma de fazer. Para muitos casos, fazer dessa forma simplifica a leitura do código, mas às vezes não fica tão trivial. Mesmo a gente olhando assim, pô, peraí, é uma taxa, ele calculou o valor e acrescentou o valor do imposto, ok. Tem gente que vai se confundir com isso aqui. Mas, na minha visão, isso aqui já simplifica a função, ao invés da gente ter lá duas variáveis a mais, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, do limite do cartão, é a mesma coisa. Isso aqui poderia virar, como se fosse um número mágico, né? E se convencionou também para essas constantes simbólicas, tudo maiúsculo, com underscore, porque fica realmente mais simples, né? Faltou um ponto e vírgula ali em cima de novo. Faltou. Por isso que ele estava chiando. E aqui a gente pode até colocar também, na hora de chamar a função, o valor do imposto, né? Então, por exemplo, imposto, taxa ou taxa, imposto, né? Taxa imposto 0.1. A ideia é chamar só uma vez, né? Então, a gente pode colocar aqui com double, seria o preço final, e faz o calcular, aí sim, com o valor, né? Eu vou jogar aqui, isso aqui, provavelmente no sistema... tratado. Está tratado, o valor seria uma variável já, né? Aqui é a taxa de imposto. E eu tenho esse valor final aqui para trabalhar em todos os lugares que eu precisar. Então, fica bem mais simples. Imagina se essa função aqui, além de fazer esse cálculo, ele precisa de uma tabela no banco de dados para saber qual é a faixa de imposto. Exato. Normalmente aconteceria, né? Aqui no Brasil nós sabemos que o cálculo dos impostos é um bocado complexo. E aí a gente não fica preso a cada chamada da função ter que fazer consulta para lá e para cá. Então a gente verifica aqui se o preço final é maior que o limite cartão, né? Então colocamos aqui.
E se a gente precisar realmente utilizar novamente aí o preço final em outro lugar, a gente vai e usa a própria variável. Parece trivial, é trivial, né, para muitas pessoas, mas tem pessoas que cometem esse deslize e isso pode afetar a performance também da aplicação. Quinta técnica, use exceções ao invés de retornar códigos. Essa dica veio do capítulo 7 do livro Clean Code, mas já existia um consenso antes disso de que essa era a melhor prática. Agora, esse exemplo aqui, eu acho que está bem legal. A gente tem uma classe que representa uma conta e um atributo privado que é o saldo. E aí temos um método depositar, sacar e transferir. Tá? A diferença aqui, né, a gente tem valores e na hora de transferir a gente diz qual é a conta de destino. E ele seria exatamente uma outra instância de conta, né? E no programa, olha só como é que a gente está usando. A gente instancia uma conta, faz um depósito. Nesse caso aqui, quando depositou, todos os métodos estão voltando um booleano. E aí ele retorna true. Nesse caso aqui é sempre true. Quando a gente saca, se o valor for maior que o saldo, então ele retorna false. Se não, né, aí ele decrementa aqui o saldo e retorna true. Transferir tem mais ou menos a mesma lógica, só que aí ele utiliza o sacar da conta atual e da conta destino ele usa o método depositar. Ok, retorna true. Qual o problema disso? Nós estamos aqui dependendo dessa variável para saber se o resultado do saque foi efetivado ou não. Quando, na verdade, ao invés de você retornar, e isso é o que diz ali o capítulo 7, né, uma parte do capítulo 7 de tratamento de erros, que quando existe essa exceção, acho que não tem outro nome, né, para quando não tiver saldo, a gente gerar uma exceção ao invés de retornar um valor. Isso deixa o código mais seguro, porque vai fazer com que a gente não necessariamente precise tratar essa variável, porque se você faz um saque e você não trata posteriormente o que foi gerado de código, isso vai gerar um problema. Essa que é a ideia da gente gerar exceção ao invés de retornar código. Como é que a gente vai fazer isso agora? A primeira coisa nesse caso aqui, nós vamos criar um saldo insuficiente exception. Nesse caso do C#, a gente vai gerar uma exceção e vamos criar uma exceção de saldo insuficiente. E agora, ao invés da gente voltar aqui booleano, todos esses métodos não vão voltar niente. Então vamos tirar aqui o return, tá? E vamos até eliminar esses ifs também, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos fazer um de cada vez que fica mais fácil de entender. Para depositar, depositou, acabou. Não tem limite. Não, pode depositar o quanto quiser. No caso, para a gente sacar, se esse valor for realmente maior que o saldo, na hora de sacar, a gente dispara aqui a nossa exceção. E não precisamos mais do else. Olha só que beleza. A mesma lógica aqui, copiar e colar. Não precisamos mais desse else. E aí, na hora da gente chamar, nesse caso aqui, ó, eu tinha feito um depósito, depois um saque, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, na hora de sacar, dentro de um try catch. Então, se aconteceu uma exceção, ele já está tratado aqui. A mesma lógica, nesse caso, para transferir, né? Eu criei uma conta destino e joguei ela aqui, né? Com um valor. Se for o caso de realmente dar uma exceção, a gente pode tirar isso aqui, ó. Transferir, nesse caso, transferir dentro do try. Mas tem uma observação aqui muito importante para a gente fazer. Todas essas mudanças, isso aqui muda a estrutura de chamada, como a gente tinha feito também no outro método. E isso tudo precisa ser coberto por testes. Então, nesse caso aqui, eu aconselho criar os testes antes de fazer esse tipo de mudança. A gente até tem aqui, olha,
um exemplo de testes para esses códigos. Então, por exemplo, ó, testar depósito. Cria uma conta, depositar, tem que ser igual assim, ok, foi. Olha lá, testar saque, depositar, sacar, foi. E aí tem aqui, ó, isso aqui nesse caso, eu depositei 100, saquei 50, eu sei que o saldo tem que ser 50. Aí vamos testar agora, sacar mais do que eu tenho. Então aqui já é para a gente testar saque saldo insuficiente. Então não é só um teste de saque normal. Então depositamos 100, tiramos 150, vai gerar um saldo, uma exceção do saldo insuficiente. Temos aqui o testar transferência, conta 1, conta 2, ó, transferir para a conta 2, 50. A conta 1 tem que ter 50, a conta 2 tem que ter 50. E nesse caso aqui, transferência com saldo insuficiente. É a mesma coisa, ó, conta 1, depositei 50 e aí eu transferi 150. Vai gerar um saldo insuficiente. Ou seja, todo esse código, antes da gente começar a mexer, ele tem esse teste. Isso aqui é muito importante quando a gente está falando de refatoração, né? Fundamental, eu diria. E aí, me diga aqui nos comentários se você já usou algumas dessas técnicas ou conhece outras que você sempre faz questão de usar nos seus códigos. Os melhores comentários, eu prometo que eu vou pinar aqui no vídeo para a galera aprender ainda mais. Se encontrou algum erro ou quer fazer alguma observação sobre algo que falamos, fique também super à vontade. Quando se trata de refatoração, não existe uma unanimidade. O assunto sempre gera ali, na verdade, boas discussões. Independente disso, a gente aceita aquele likezinho bonito no final do vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim. Como eu sei que você já se inscreveu no canal e ligou o sininho, eu te vejo então no próximo vídeo, ok? Até lá! Tchau, tchau! Tchau!